Oiê, tudo bom? Aqui é o Kay, eu tô de volta com mais um vídeo. Hoje é mais uma pausa pro café, esse momento que eu pego pra falar de algum assunto. E hoje a gente vai falar de Feng Shui. Então, antes da gente entrar no assunto de hoje, não se esqueça de me seguir nas outras redes sociais pra gente manter esse contato fora do YouTube também. Então vamos lá, Feng Shui é o tema de hoje. Para quem não sabe Feng Shui, eu vou explicar do meu jeito, não sei se eu vou ser muito preciso, mas é uma linha de raciocínio ou um conjunto de conceitos e técnicas para melhorar o funcionamento de um ambiente. Eu acho que essa definição eu acho que tá ok. E por que eu resolvi falar de Feng Shui? Bom, porque alguns anos atrás teve essa moda de Feng Shui, só se falava disso, da harmonia dos ambientes, das energias e tal. Essa moda passou, mas a minha cara de oriental continua aqui e as pessoas continuam me perguntando se eu sigo Feng Shui ou não. Então, apesar de eu ter um nome típico japonês e um sobrenome típico japonês, ou seja, eu sou descendente de japoneses, e Feng Shui é chinês. E algumas pessoas vão sempre dizer, mas não é meio parecido? É que nem você tá conversando com um gringo e falar que você é do Brasil e ele falar, então vocês falam espanhol lá, né? Daí você fala, não. No Brasil a gente fala português, nos países vizinhos eles falam espanhol. Mas não é tudo parecido, América do Sul, tal? Sim, a gente tá na América do Sul, mas o Brasil é um país que fala português, os outros países são os países que falam espanhol. A gente está perto, mas não somos iguais. Então, Japão e China é o mesmo caso, estão perto, mas não são iguais. E meio que isso foi o que eu sempre me falei de por que não estudar Feng Shui. Eu não sou chinês, não sou obrigado e tá tudo certo. Mas, assim, se existe uma linha de raciocínio ou, que nem eu falei, um conjunto de conceitos e técnicas feitos, pensados para melhorar o ambiente, por que não estudar? Independente de eu ser oriental ou não ser oriental, eu acho que qualquer pessoa que trabalha com ambientes deveria conhecer se existe uma técnica que pretende fazer eles melhores. Então, para marcar essa data zero de começar a estudar esse assunto hoje, eu quero comprar meu primeiro livro de Feng Shui e vou levar vocês comigo. Vamos lá, bora para a livraria comprar o primeiro livro de Feng Shui para marcar o começo dessa etapa de estudos de Feng Shui. Bora! E o pôr do sol no shopping tá bonito, mas a livraria tá mudando de lugar, então só abre mês que vem. Bom, eu nunca achei que a livraria é o melhor lugar para você começar a estudar algum assunto de qualquer jeito. Porque você fica restrito aos livros que tem naquela livraria específica. Apesar de eu achar que esse é o jeito mais prazeroso de você começar a estudar algum assunto. Então, tudo bem. Eu vou dar uma pesquisada na internet e escolher os livros que eu acho mais relevantes e mandar entregar aqui no escritório. Mas, independente desse pequeno imprevisto e esse momento de frustração, a minha ideia de fazer o vídeo hoje era exatamente falar com vocês antes de começar a estudar, para falar quais são as minhas expectativas e o que eu acho do Feng Shui hoje, pra gente ver depois se isso muda ou não. Então, vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu sou uma pessoa muito cética e eu tento racionalizar todas as coisas, e quando algum assunto entra num campo que eu considero meio místico, começa a falar de energias e coisas que não dá muito para provar, eu já fico com um grande pé atrás. E o Feng Shui entrou nessa categoria. Por outro lado, ele não entrou na categoria das coisas que eu ignoro ou que eu nego completamente, porque todas as coisas que eu vi do Feng Shui até agora fazem sentido. Só o jeito que eles explicam não é o jeito que a minha cabeça normalmente funciona. De novo, falando que eu não estudei o Feng Shui até agora, eu quero começar hoje, então essa é uma opinião bem crua que eu tô dando pra vocês, é só das coisas que eu fui escutando sobre Feng Shui ao longo da vida, como qualquer outra pessoa. Então,
Eu lembro de um exemplo, pode ser que eu não vou ser muito preciso com esse exemplo que eu vou dar, mas eu lembro que no Feng Shui falava que alguma coisa que ter alguma coisa de água correndo dentro do ambiente é bom. Eles falam que é porque a água renova as energias e tal. E de fato eu acho que ter alguma coisa com água traz coisas positivas. Só que as explicações são diferentes. Eu acho que todas as coisas que o Feng Shui adota, se você racionalizar e tentar achar a explicação por trás, mesmo sem ir para esse lado das energias, você consegue ver que elas fazem sentido. Então, como eu explicaria a coisa da água, por exemplo? Eu acho que todos esses elementos da natureza, essas coisas mais brutas da natureza, como uma planta, ou água, ou uma rocha, vai fazer associações para você em um momento que você estava ao ar livre, talvez com menos preocupações, numa área externa, num momento mais prazeroso da sua vida, diferente de quando você está preso entre quatro paredes. Então, toda vez que você vê alguma coisa da natureza, você vai fazer essas associações e vai fazer com que a sua sensação no ambiente seja mais leve. E a água, além da coisa visual, tem também a coisa sonora de fazer o barulho de água. Então são dois sentidos que são ativados ao mesmo tempo. Então acho que é um reforço ainda mais forte e um elemento mais forte para te trazer essa sensação de mais tranquilidade. Então é mais ou menos isso, o jeito que eu penso o Feng Shui hoje. São coisas que são válidas, mas o jeito que eles explicam é diferente do jeito que a minha cabeça funciona. Mas eu acredito que, tentando entender o porquê de cada coisa, do jeito que eu penso, eu vou também chegar à conclusão de que aquilo faz sentido dentro do meu jeito de racionalizar as coisas. E foi um pouco por isso também que eu não estudei Feng Shui, porque eu sempre pensava, tá, mas se eu for a fundo nas coisas do jeito que eu acho que elas funcionam, de por que uma coisa é mais agradável, por que uma coisa funciona ou não, eu vou conseguir ter os mesmos resultados que o Feng Shui. Mas agora eu penso, se já teve muita gente pensando isso, gastando muito tempo ao longo de centenas de anos para chegar em um certo padrão, por que ignorar? Vamos pelo menos dar uma atenção. E todas as coisas que me chamam a atenção e assuntos que eu quero conhecer, eu gosto de estudar de um jeito mais intensivo. Então esse é um primeiro vídeo que provavelmente vai ter uma sequência, talvez algumas sequências, falando como é que foi esse estudo, e eu pretendo fazer isso em mais ou menos um mês. Então, ler todo o material que eu conseguir, que eu achar relevante sobre Feng Shui, e poder trazer isso de volta para vocês. Então, pode ser que depois de tudo isso eu fale, gente, realmente eu estudei, e agora eu tenho mais base para dizer que realmente não é para mim e que, enfim, não deu certo. Ou eu posso adorar o negócio e falar, gente, eu achei o máximo, quero compartilhar essas ideias com vocês e de repente fazer até alguns vídeos para falar das coisas que eu vou aprender. Vamos ver, o futuro vai dizer. E hoje eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não deixem de clicar no gostei. Considerem se inscrever aqui no canal e clicar nas notificações para não perder os próximos vídeos. Me seguir nas outras redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo.